leva os alunos. Rádio Jornal AM 1210, Garanhuns, Pernambuco. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. Rádio Jornal. Aurimar Ferreira. Muito bom dia, agora são 11 horas e 5 minutos. Nós vamos começar aqui pela sua Rádio Jornal de Garanhuns, o programa Debate. Lembrando que o programa Debate, às sextas e sábados, é uma produção aqui da Rádio Jornal de Garanhuns. O programa de hoje tem os trabalhos técnicos de Cal Peixoto, a apresentação é de Aurimar Ferreira e a coordenação local é de Maria Paula. 11 horas e 5 minutos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Jornal para o debate os alunos do 9º ano, Ana Larissa e Arthur Lima. Eles são do Colégio 15 de Novembro. E também o professor Arnaldo Gomes, que juntamente com a turma realizaram ali o projeto Não Julgue um Menino pela Cara, baseado na leitura do livro extraordinário de R.J. Palácio, contextualizando com os casos de microcefalia abordados desde o ano de 2015. Nosso tema hoje é microcefalia, que é uma doença em que a cabeça e o cérebro das crianças são menores que o normal para a sua idade, o que prejudica o seu desenvolvimento mental. Eu quero começar o debate de hoje agradecendo especialmente ao professor Arnaldo, que se colocou à disposição para a gente discutir esse tema, sendo que a Rádio Jornal, o Sistema Jornal do Comércio está numa campanha para ajudar as crianças e as famílias com o problema da microcefalia. Um tema bastante discutido, que ultimamente parece que as pessoas esqueceram, mas a gente traz à tona essa questão hoje aqui no debate da Rádio Jornal de Garanhuns. Ontem, no debate, que também é uma produção aqui da Rádio Jornal de Garanhuns, o nosso colega Eduardo Peixoto também trouxe o pessoal da Secretaria de Saúde Municipal também falando da questão da microcefalia. Então a gente vai explorar bastante esse tema, um tema que as pessoas ainda precisam de muita informação. E eu tive a oportunidade, em algum momento, de ouvir o Arthur, o qual me impressionou muito pelo conhecimento, pela articulação. Imediatamente a gente entrou em contato com o reverendo Eudes, do Colégio 15 de Novembro, que nos direcionou ao professor Arnaldo, e hoje nós estamos aqui para realizar esse debate. Quero agradecer, professor, a sua presença. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Aurimar. É uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje para falarmos de um assunto tão importante para a nossa região. Deixa eu cumprimentar a aluna Ana Larissa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Terminou o ano já, né? Graças a Deus. Agora já vai para o primeiro? Sim, com certeza. Mas até o dia 31 a gente vai dizer que são do 9º ano, né? Ainda está com esse título. Muito bom. Arthur, é isso, né? Exato. Arthur, bom dia, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Arthur, um jovem, que idade, Arthur? 14 anos. Não quis perguntar para a Larissa, porque é um pouco mais indelicado, mas 14 anos, parabéns, viu? Muito obrigado. Eu quero conversar. Professor, como é que surgiu a ideia de elaborar esse projeto falando da microcefalia? O que despertou a microcefalia nos alunos ali do Colégio 15 de Novembro? Bom, inicialmente, depois da leitura do livro extraordinário, que vai tratar de uma criança que com 10 anos de idade vai a primeira vez para uma escola, e por ele ter uma deformidade facial, vai ter toda uma historicidade de aceitação dessa criança na escola. E o Colégio 15 vem trabalhando com essa perspectiva de inclusão muito grande. A cada ano que se passa, o Colégio 15 vem recebendo muitos alunos especiais, né? Então vem tendo um olhar diferenciado para esses alunos, vem capacitando os professores com essa questão de inclusão. E daí eu fiquei pensando, como é que vai ser os casos das crianças com microcefalia quando estiverem nas escolas?
né? Já que se passou de 2015 para cá já 3 anos, já vai começar a vir para a escola, já que nós temos aí uma lei que garante a educação de qualidade também para crianças especiais. Então foi nessa perspectiva, né, de criar logo o amadurecimento dos meus alunos no nono ano. E qual foi a aceitação deles quando você propôs, você trouxe a leitura? Eles já conheciam ou ouviam apenas falar? Bom, eu acho que para todos nós, né, quando falamos de microcefalia, a gente limita-se ao que a mídia nos propôs. Não é porque a gente ficou escutando muito em 2016, principalmente em 2016, falando sobre microcefalia, mas era coisa que a gente pensava até que era muito distante da gente. Já que eu nunca vi nenhuma criança com microcefalia. Nunca vai acontecer com a gente, não sei aonde que é. Exatamente. Então já foi pensando nesse ponto. E aí depois surgia, né, os casos, depois não era mais verdade, a gente ficava naquela dúvida, então não é mesmo, então tá tranquilo. Mas também teve aí um susto muito grande das grávidas da época, né, que deu todo esse boom aqui no estado de Pernambuco, e aí todo mundo assustado. Né, Principalmente aqui no estado de Pernambuco, né, por essa questão também da falta de água. Né, a gente vai ter muitos casos no sertão do estado, já que a nossa pesquisa foi mais voltada para Arco Verde. A gente percebeu que foi justamente essas famílias carentes, né, que guardavam a água, né, e aí vem o mosquito e vai ter toda a historicidade que a gente vai discutindo ao longo do debate. Inclusive, tem dados que dizem que, né, na época a visitação, turistas, também caiu muito. O número de pessoas, mulheres que estavam grávidas ou que pretendiam ficarem grávidas, estavam com medo de vir aqui para Pernambuco. O que foi interessante durante as nossas pesquisas é que a microcefalia sempre existiu. Né? A microcefalia sempre existiu e sempre vai existir. Né, por N situações que vamos falando ao longo do debate, certo? É só que esse boom, né, de falar sobre microcefalia em rede nacional vem surgir aí a partir, né, da síndrome congênita do Zika vírus, que vai sair transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Muito bem. Larissa, como foi o seu primeiro contato quando o professor chegou na sala e propôs, né, como ele disse, a gente ouvia falar, você ouvia falar em casa, você estava assustada e de repente alguém chega para falar da microcefalia, ou vocês já tinham discutido outros assuntos? Como é que foi esse primeiro contato? Quando o professor ele mencionou que ia trabalhar com um livro extraordinário, eu fiquei muito feliz, porque eu já conheci o livro, eu sabia da história, e aí quando ele mencionou que ia relacionar com os casos de microcefalia, foi uma grande surpresa, porque eu não sabia como ele ia conseguir relacionar com o livro, mas foi muito bom, eu gostei muito, porque foi um assunto muito comentado nos últimos anos e contribuiu muito para a gente. No final, eu tenho certeza que a gente saiu com um conhecimento muito grande. E você compartilhou isso na sua casa? Com certeza. Com a sua família? Como é que foi? Quando a gente fazia as apresentações, eu estava ali buscando sempre treinar. E aí é um meio que eu faço para conseguir absorver as coisas. Eu fico falando lá pro povo de casa. E aí eu tenho, repetindo várias vezes para ir decorando algumas coisas, entendeu? Eu tenho certeza que no final do projeto todo mundo lá em casa tá afiadinho. Qualquer um poderia apresentar, né? Eu lembro que uma vez, quando surgiu a questão da AIDS, eu também tive um trabalho para apresentar. E assim, eu ficava tão impressionado que parecia que eu já estava com AIDS. Eu absorvia tanto a situação e sintomas. Né? A gente não fica impressionado? Você ficou assim impressionada? Com certeza. E aqui em Garanhuns também a gente estava, né, com uma questão do... Mas a microcefalia está associada realmente ao mosquito, tá? São muitas formas de se contrair a microcefalia. E a mais vista nos últimos anos foi pelo Zika vírus. Sim. Mas existem outras formas de você chegar ali até a microcefalia. Pela exposição a produtos químicos, doenças bacterianas e virais, tipo a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus. São muitas formas de você chegar ali até a microcefalia. Só que o mais discutido nos últimos anos foi a questão do Zika vírus. Muito bem. Arthur, a gente tem dados do primeiro caso de microcefalia aqui no nosso país, no Brasil, quem foi, aonde foi? O primeiro caso de microcefalia aqui no Brasil, ocasionado pela síndrome congênita Zika vírus, já foi em Pernambuco.
Durante o surto que ocorreram um total de 1.151 notificações, onde apenas 271 casos foram confirmados e 814 descartados. Mas esses 814 ainda continuaram em observação. Bom, então, agora vamos imaginar o seguinte, qual é essa consequência? A microcefalia, o que a gente sabe, aí a gente identifica pela cabeça, menor, isso é a única forma da gente identificar, e quais essas consequências para quem tem a microcefalia? Quem quiser falar? A microcefalia ela é diagnosticada de acordo com a medição do perímetro encefálico da cabeça. Isso é feito normal em todas as crianças quando nascem? Ou a partir da microcefalia que se começou a fazer? Foi esse procedimento? Não, esse procedimento já é feito, né? Uma vez que, como eu falei, que sempre existiu a microcefalia, não é? Há primeiro aquela observação clínica. Tá. Não é? Claro que depois do surto, né, já durante a gestação, quando está fazendo ali a radiografia... Já é possível identificar? Isso, a ultrassom, aliás, já identificava que o perímetro já era menor. Então ali mesmo já fazia essa medição e já tinha um acompanhamento específico. Porque o que é interessante, algumas mães que nós tivemos contato, elas disseram assim, que só descobriram que a criança tinha microcefalia depois que ela nasceu. Porque o que acontecia? Tem uma questão ética, né, do médico que está naquele momento, que nota que o feto tem a cabeça menor, então ele vai ter que esperar todo um acompanhamento, né, para depois que nascer, aí sim, ser feito os exames necessários para ter uma comprovação. Né, porque muitas vezes pode ser uma questão genética, né? Meu avô pode ter a cabeça pequena, não é? Então ele vai primeiro analisar a situação familiar, uma questão genética, para depois vai investigar se houve alguma doença, alguma infecção que essa mãe teve durante a gestação, para assim ser avaliado se é microcefalia ou não. E também pela questão da sensibilidade da mulher, né, no período de gestação. De repente você traz essa notícia sem a certeza, né, da veracidade, quer dizer, você coloca em risco essa mãe. Então acho que por uma questão de precaução é melhor, né, mesmo o médico sabendo, mas sem a comprovação, segurar, né? Sim, uma preocupação que eu tive durante o projeto foi a questão teórica, já que os alunos iriam passar uma informação que eles não se limitassem apenas na internet. Então nós tivemos a participação do Dr. Milton. Eles foram a campo, os alunos foram a campo. Isso. Então o Dr. Milton, ele contribuiu bastante para a nossa formação durante o processo de estudar sobre a microcefalia. Quem é o Dr. Milton? É o neuropediatra daqui da cidade. Então ele foi, deu uma palestra para a gente, desmistificando realmente o que seria a microcefalia, o reconhecimento, como até medir a cabeça, isso foi tudo explorado com ele. Então os alunos saíram assim, não, vamos passar a informação correta. Então, além do Dr. Milton, nós tivemos aí uma psicóloga do Mensana e uma terapeuta ocupacional. Nossa, então, a gente teve né? a gente teve um momento assim de grande contribuição de profissionais que já atuam na área, que têm contato direto com essas crianças e com esses familiares, para que a gente pudesse compreender esse universo da microcefalia. E vocês tiveram contato com alguma criança? Lá no familiar? Mensana. Aonde? No Mensana, que é o Centro de Tratamento em Arco Verde. Sim. A gente teve o contato com algumas mães que elas estavam levando suas crianças para fazer o tratamento lá no centro de reabilitação. E o que vocês puderam observar das mães, como que elas são, como que elas lidam com essa situação, os familiares? Nós observamos que muitas mães, algumas delas vão com o intuito de que meu filho vai ser curado da microcefalia, mas na real não é isso. Microcefalia não tem cura? Não tem cura, ela tem tratamento. Isso já é fato. Ela tem tratamento para ajudar a criança a se desenvolver. Muitas pessoas confundem que a microcefalia seja uma doença, mas não. Ela é a consequência de várias condições que aconteceram, como pode ser a falta de oxigenação para o bebê durante o parto, a gestante pode ter consumido drogas tanto lícitas como ilícitas. Isso pode ocasionar microcefalia? Sim. E citado anteriormente, as viroses, o citomegalovírus, a taxoplasmose. Agora, o médico explicou para vocês por que não se fala tanto, já que a droga pode, né, a gente sabe que pode trazer várias consequências para a criança, mas é a primeira vez que eu ouço que isso pode ocasionar microcefalia. Porque assim, geralmente quando se fala, né,
com a gestante no período pré-natal, vai falar da má formação. Ah, Então sim. não fala propriamente Exatamente, dito, a palavra mas ele tem uma má formação. A má formação, que pode ser a pode microcefalia. ocasionar a microcefalia, Uhum. exatamente. Só Entendi. que ela não vai ser aquela microcefalia feito o do Zika vírus. Uhum. Porque a microcefalia ocasionada, né, pela síndrome congênita do Zika vírus, ela é muito agressiva. É mais agressiva do que a criança que viria nascer, aí, digamos, com essa malformação. Porque é como se ela destruísse, né, o sistema nervoso da criança. E qual o perfil dessas mães que vocês tiveram acesso? Qual a região delas? Qual a estrutura dessas pessoas que vocês puderam acompanhar? Que muitas mães, elas saem de longe, muitas mães saem até de Recife para ir para o centro de reabilitação Mensana, Sei. onde tem apenas 2 sessões por semana, e o curioso é que eles não forçam a criança a realizar o tratamento, porque em vez de ajudar, muitas vezes daí pode prejudicar e a criança criar uma séria barreira contra o tratamento para ajudar no seu desenvolvimento. Sim. E essas famílias que vocês acompanharam são assim de uma classe social menos favorecidas ou vocês não teve nenhuma distinção? São assim, menos favorecidos. Da maior parte, por que será, professor? Bom, Da região, né, como você falou lá no começo, é mais propício. justamente, quando nós fomos para o Messana, né, que ele atende cerca de 22 municípios do sertão do estado, a gente viu que seria justamente a questão da falta de água, né, a questão da própria falta de informação, que não são informados. Não é como a gente falou aí, que quando ele vê na televisão, né, tem um surto de microcefalia, mas pensa que é muito distante deles. Então foi primeiro assim a questão, né, da informação. Né? Outra coisa que é bom a gente pontuar é que todo tratamento de acompanhamento, né, de reabilitação é pelo SUS. Né? Então a gente está aí, né, nessa briga, né? Eu acho que É um avanço, né? Um avanço muito grande para a gente. É um tratamento caro? Relativamente caro, Seria? Porque tem toda uma equipe de profissional, não é ali de terapeutas ocupacionais, né, de psicólogos, né, de fono. Tem toda uma equipe que vai estar à disposição para tentar, né, como já foi citado, que a microcefalia não tem cura, mas essa reabilitação é tentar encontrar o potencial da criança. E a partir de que idade que essa criança já pode ir para esse tratamento, para essa reabilitação, para esse convívio? Assim que a microcefalia é diagnosticada, é necessário começar o tratamento o mais rápido possível, porque aí essa estimulação precoce, para estimular as funções da criança, e os profissionais eles procuram analisar no que a criança está precisando mais para conseguir o máximo daquilo. E aí os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, os fonos, eles trabalham em conjunto para uma profissão completar a outra. Larissa, eles têm dificuldade na alimentação, eu digo, inclusive na amamentação ali nos primeiros dias? A microcefalia, ela vai variar de caso para caso. E vai ter uns casos que eles vão ser mais graves, de acordo com o comprometimento cerebral. E muitas crianças, elas chegam lá com disfagia, que é dificuldade na deglutição, artrogripose, o atrofiamento das articulações, epilepsia, elas são hiperativas. Então, tudo isso vai depender do grau de comprometimento cerebral, o que causou a microcefalia também. Porque, como o professor disse, se foi causada pelo Zika vírus, aí, consequentemente, a microcefalia vai vir acompanhada de outros problemas. Tá. Qual a limitação que traz? Quais são as limitações, né? Para uma criança, para um ser que tem a microcefalia? Depende muito de cada caso. Por exemplo, se a microcefalia foi causada pela síndrome congênita do Zika vírus e foi descoberta ainda na gestação, Sim. essa criança ela tende a ter problemas mais sérios, como no futuro ela precisar de ajuda para comer, para andar, para realizar atividades normais do cotidiano. Muitas vezes, e quando ela é descoberta pós a gravidez, quando ela desenvolve pós o nascimento da criança, ela tem um grande potencial para melhorar o desenvolvimento. Em muitos casos se cogita a cirurgia se o risco for muito pouco e se tiver muitos benefícios para a criança. Mas se não houver, eles preferem optar somente pelo tratamento. E ela pode ter um convívio razoavelmente normal na escola? Mas depende de cada potencial da criança, como foi citado anteriormente por Ana Larissa, que
o tratamento ele busca o potencial da criança. Eles tentam quebrar essa barreira social que a criança cria. Mas cada caso é um caso. O que a gente tem de exemplos assim, de alguém com microcefalia? Por exemplo, a gente tem síndrome de Down, hoje atores, né, pessoas que têm diversas atividades. Tem casos que a gente fala, olha, alguém ali... Tem uma menina no Mato Grosso do Sul, que o nome dela é Ana Carolina Dias. Ela tem a microcefalia, nasceu com microcefalia, mas não foi do Zika vírus. Sim. E ela terminou a faculdade de jornalismo e o trabalho de conclusão de curso dela foi um livro que ela escreveu sobre a microcefalia, como a microcefalia ajudou ela na vida dela a ultrapassar as barreiras sociais. Tem outro caso, né, que é de Alagoas, que é a primeira modelo com microcefalia. Ela passou em um programa da Rede Record e depois, com o tempo aí, acho que em média 2 anos, ela se tornou modelo. Maravilha, né? E eles têm sentido muito preconceito pelo que vocês leram, que vocês pesquisaram? Como é que as pessoas reagem? Assim, quando essas crianças portadoras elas já ficam adultas, nem sofrem tanto, mas durante a infância mais sim, porque às vezes uma criança com apenas uma palavra, 2, sem intuitos maldosos, ela acaba ferindo os sentimentos da pessoa portadora da deficiência. Agora, claro, vocês fizeram esse trabalho ali na sala de vocês, mas ele foi compartilhado com a escola toda, com o colégio? Qual foi o principal objetivo de vocês? Sim, a proposta inicialmente era que não ficasse preso em sala de aula, até porque nós fizemos uma pesquisa de campo na Bienal. Então, nós tínhamos o estande do Colégio 15 na Bienal e os meninos saíram, né, foram perguntas simples, justamente para saber se traçar um perfil das pessoas de Garanhuns, para saber se realmente elas sabiam o que era microcefalia. Uhum. Então a primeira pergunta era, você sabe o que é microcefalia? E a resposta? Geralmente, né, colocaram sim. Mas a segunda pergunta, a gente já trabalhou as questões de maneira... Só ouvia falar, né? O Isso. sim, então, eu conheço, eu sei. Porque a segunda pergunta era, microcefalia é uma doença? Aí a maioria dizia que sim. Então a gente saiu... E eu trouxe, inclusive, aqui na abertura dizendo que era uma doença. Pela pesquisa que eu fiz, elas trazem como doença, E a gente né? encontra em vários sites que diz que é uma doença. Uhum. Mas depois da nossa pesquisa, depois das experiências com os profissionais, né, que trabalharam conosco durante esse processo de formação, né, não é uma doença. Uhum. E aí vocês seguiram, ouvindo as pessoas, como que era nesse contato de vocês? As pessoas se assustavam? As pessoas tão jovens como vocês, interessadas num assunto? A gente já sabia dessa realidade que muitas pessoas acreditavam que era doença, porque a mídia mesmo já expõe. Não, que microcefalia é uma doença, que causa isso e aquilo, mas na real não é. E a gente já colocou essa segunda pergunta com o intuito de realmente descobrir a porcentagem de pessoas, assim, uma estimativa, de quantas pessoas aqui na cidade sabem o que é realmente a microcefalia. Uhum. Agora, como fazer para desconstruir isso? Porque se, né, como você disse, a mídia, né, e a gente quando fala, a gente não cria, não é? A gente, enquanto jornalista, não temos o papel de criar nenhuma notícia, a gente simplesmente informa. E quando a gente informa é que alguém falou. Você acha que é uma falha da gente não ter ido tão a fundo pesquisar, assim como vocês foram, para descobrir que não é uma doença? Como é que a gente vai desconstruir agora? Principalmente esse caso é que ao longo do tempo não foi se realizando uma pesquisa muito a fundo em geral, mas foram somente por especialistas, como por exemplo podemos citar a doutora Juliana, que recentemente recebeu um prêmio por ter descoberto a ligação entre a síndrome congênita do Zika vírus e os casos de microcefalia aqui no Nordeste, e que essa denominação de uma consequência, ela só foi descoberta após estudos de especialistas, ainda está sendo, como é que eu posso dizer? Ainda está em estudo para poder realmente retratar o que é a microcefalia, mas hoje em dia tem-se o termo de consequência. Bom, durante o nosso processo, né, de estudo, foi uma coisa muito interessante porque o estudo da microcefalia ainda está à tona. Então, muitas questões que os meninos levantavam para os profissionais, eles não tinham a resposta exata. Uhum. Né? Geralmente, algumas respostas eram do tipo, ainda está sendo em estudo,
não houve um caso desse jeito ainda. Então é algo muito novo, não é? Porque a gente pega de 2015 para cá, então para a gente começar a estudar, criar um perfil, não é? Vai ser ainda longo esse processo. Nós tivemos contato, eu entrei em contato com a doutora Adriana Mello, que é a médica paraibana, que foi a que descobriu essa ligação do vírus Zika com a microcefalia no seu laboratório. E foi muito bom, foi muito proveitoso a conversa que eu tive com ela, porque ela disse assim, não, que massa, que legal, que tem aí adolescentes do Fundamental 2 que estão preocupados e que estão tentando passando essa informação. Então para a gente foi muito bom assim, ter o contato com ela. Infelizmente não deu para a gente caminhar mais com ela, porque ela ganhou esse prêmio, como o Arthur falou, e a vida dela ficou muito corrida, quando surgiu aí essa situação que ela estava sendo tão quista no meio nacional, por ter descoberto essa ligação do vírus com a microcefalia. Agora, especificamente, professor, você acredita que depois desse estudo, desse envolvimento, os meninos, os alunos, ali os familiares, ficaram mais atentos a essa situação, aos cuidados dentro de casa, de como evitar ali o mosquito criador, porque a gente sabe que em Garanhuns ainda as pessoas não estão tão cuidadosas, a todo momento precisa se falar, aí parece que tem os tempos que se fala mais, outro tempo se esquece. Como que estão convivendo? Em casa fica mais aquele negócio, olha essa água, olha isso. Bom, a expectativa é que seja realmente assim, porque o projeto, além de informar, eu tentei sensibilizar esses meninos. Eu não vou dizer conscientizar, porque a gente não conscientiza, a gente sensibiliza para uma reflexão. Eles são um fiscalizador maior, né? Isso, quer dizer, exatamente. Quando se trata de criança, adolescente, aonde eles estão, de repente vê na rua, ele já... o adulto em si é mais ausente, não vai acontecer. Bom, a prefeitura, juntamente com o projeto Todos contra o Aedes aegypti, fez uma formação com professores. Agora no mês de outubro eu estava presente representando uma escola do município que eu trabalho. E a intenção... Qual é a escola? Pode falar. A escola Mário Matos. Mário Matos. Isso. Então vários professores da rede municipal participaram. Foi um dia que a gente trabalhou nessa perspectiva de combate ao mosquito mesmo, a Aedes aegypti. E eles pediam um retorno, só que esse retorno foi justamente ligar o conhecimento que nós temos, a informação com as tecnologias. Então os alunos receberam material didático, os alunos têm acesso a atividades online, justamente para promover essa reflexão a respeito de que eles são eles que vão passar a informação para os pais. São eles que vão ter aquele cuidado em casa de olhar, vamos tampar aqui essa caixa, olha esse pneu aqui. Então a intenção do projeto, assim como esse Todos contra o Aedes aegypti e No Jogo Mínimo pela Cara, foi justamente conscientizar inicialmente esse aluno, passar a informação para esse aluno, que ele consiga passar para o pai. Ser um agente fiscalizador e multiplicador. Aconteceu isso? Vocês ficaram ali, se tornaram chatos nas ruas com os vizinhos, dentro de casa? Nas ruas nem tanto, mas dentro de casa sim. Via uma água em algum lugar já... Exato. Aquela casca de ovo que é danado também, né? Quando as pessoas jogam em plantas e às vezes não amassa. Lá em casa não, porque minha mãe ela pega bem muito nessa questão, assim. Minha mãe ela é bem cuidadosa desse negócio de mosquito. Agora, em números, o que a gente tem em relação assim para o estado de Pernambuco? O que foi dito no começo? E aí depois eu quero trazer aqui para a nossa cidade. O que vocês, se quiser falar de Brasil também, trazer alguns dados. No caso de Pernambuco, em 2017, felizmente só foram registrados 186 casos. Quantos? 186. 186. Dos quais 61 foram descartados e em 58 continuam em investigação. Já no Brasil, no ano 2017, ocorreram 1.158 notificações de casos, onde 322 foram confirmadas e 30 vítimas fatais por conta da síndrome congênita do Zika vírus. Tá. Agora, aqui em Pernambuco, qual é a região onde está mais concentrado esses casos, o maior número? O maior número onde está concentrado, como o professor citou anteriormente, é a região Sertão. Sertão. E em Garanhuns?
Em Garanhuns são 58 casos, mas 56 foram descartados. Só que eles continuam em acompanhamento, porque em Pernambuco 12 casos foram descartados. Só que depois eles vieram apresentar lesões neurológicas. Tá, agora como que é essa questão? Como que é esse relacionamento? Olha, tá suspeito, estamos estudando, aí de repente vem a notícia, não é. O que acontece? Como que é essa criança? Como é que a mãe recebe essa notícia e depois esses cuidados? É um alívio, mas ao mesmo tempo não é um alívio, ele estava ali. Como que foi essa situação? Vocês tiveram contato? Bom, é justamente nesse processo que, como eles não têm como afirmar 100% se em alguns casos, então ele vai ficar em observação pelo menos 3 anos. Então é justamente esse, aqui mesmo em Garanhuns, esses 58 casos, mas esses descartados, não seria assim dizer, não é, acabou, não. Uhum. Vai ficar no processo de acompanhamento, ele tem que ir pelo menos uma vez ao mês, para ver realmente se não é. Né? Então tem um acompanhamento, eu acho assim que Garanhuns está de parabéns nesse sentido, né, de ter investido em formação. Não é? Infelizmente a gente não consegue ver tanta informação sobre o assunto na cidade, né? A gente pesquisou mais durante o site mesmo, né, da prefeitura, e vimos o que vem fazendo. Né? Então nós vamos ter aí os agentes, por exemplo, que distribuem repelente para gestantes. Então acho que isso é uma ação fundamental para os cuidados, né? Isso, para os cuidados, digamos, antes, né? Então isso é e importante. É um repelente qualquer ou é um repelente especial, tendo em vista a questão da gravidez? Ela pode usar qualquer produto? É porque assim, depois do que surgiu, né, usa repelente, então começou as empresas, né, a trabalhar nessa perspectiva. Né? Vamos ter cuidado. Já pensando também no Exato. Então, a prefeitura, é claro que ela vai pegar marcas, empresas, né, vai ter aí contato com empresas onde vai ter esses repelentes aprovado pelos órgãos competentes, né, que não vai afetar aí, exatamente o feto. Agora, uma coisa que me chamou também a atenção é em relação a essa mãe. Se ela é uma pessoa que trabalha, e aí? Ela tem com quem deixar, pode-se ficar em creche, muda completamente a rotina dessa família? Bom, nós tivemos contato no Mensana com 4 mães, mais específico 3. E foi interessante porque os casos delas eram totalmente atípicos. Acho que os meninos não tinham visto assim como as famílias eram desestruturadas. Nós tivemos o caso de uma menina que com 17 anos engravidou, e essa menina era aluna do ensino médio, e quando a gente vai ver, tem uma criança com microcefalia, ocasionada pelo Zika vírus. Então já foi um choque, já foi uma mudança completamente. Essa mãe fala que vive para a criança, não é? Mesmo ela estando nesse processo de reabilitação. Então, querendo a mãe é super protetora. Aí, o que elas falaram para a gente foi que, assim, que não viram casos de preconceito com a criança. Mas eram elas com super cuidado, que não queria que ninguém pegasse na criança. Não é? Então, isso elas falaram de uma maneira muito significativa, que mudou completamente a vida da família toda. Porque, querendo ou não, uma criança, dita normal ou não, já muda toda a estrutura familiar. E tem casos de abandono? Não. Durante a nossa pesquisa lá no Mensana, elas falaram, né, as profissionais, que não houve nenhum caso de abandono dessas crianças, que, por outro lado, houve mais a procura da família. Interessante, né? Porque geralmente, né, em outros casos tem bastante aí abandonos, mas nesse específico a família acabou se unindo. E foi justamente, teve uma tecla que eu queria muito trabalhar com os meninos, já que a gente está trabalhando essa questão de sociedade, de ser cidadão. A gente fez um debate na sala de aula, que foi a questão seria interessante ou não a legalização do aborto. Nesses casos, porque quando surge o surto, os Estados Unidos aprovam a lei que, se for diagnosticado durante a gravidez, a mãe poderia interromper Brasil já aquela gestação. Não, no Brasil não. Brasil ele já tem alguns casos ou não ainda? Não. A lei está sendo discutida, né? Isso, a lei foi discutida e eu trouxe essa discussão para a sala de aula. Justamente a gente do colégio que tem um religioso, então a gente já vem para outra perspectiva, para outro lado. Teve alunos que fizeram essa pergunta aos profissionais, se fosse permitido, se não aprovaria. E eles, qual foi Foi muito, a maioria, foi muito como que eles se colocaram? O
posicionamento do Dr. Milton, que ele falou de maneira alguma. Porque uma criança, normal ou não, ela vai mudar a vida completamente daqueles pais. E aqueles pais têm que estar preparados para, né, mergulhar de cabeça mesmo na criação do seu filho. Porque ele pode ser normal em dar trabalho na adolescência, na vida adulta, né, e aquela criança não, ela não pediu. Agora, pensando de uma forma religiosa, como é que se vê essa questão? A religião vem dessa forma porque é uma missão, você precisa cuidar, você precisa... O que é que a religião ensina sobre isso? Que não se deve abortar a criança, e sim que se deve assumir o compromisso, porque tudo é planejado nos aspectos religiosos, onde tudo aquilo já é plano de Deus, onde aquela criança já foi destinada para esse casal, para essa mãe. E você diria isso, Arturo, para qualquer outra família que porventura pensasse, falar, não, eu não quero, isso vai desestruturar a minha família, eu não tenho como cuidar, essa criança não vai produzir, de uma certa forma vai atrapalhar a minha vida, o que você aconselharia? Eu aconselharia continuar com a criança, porque muitas vezes a criança ela serve mais para unir a família. Porque uma família muitas vezes desestruturada, ela muitas vezes, por conta da criança, os irmãos, as irmãs, os sobrinhos vão muito atrás da criança para interagir com ela, para assim ajudar no tratamento, mesmo que seja em casa. E isso acaba unindo mais a família. Teve um exemplo desse de unir a família, que uma das mães falou assim, que foi justamente essa mãe, que era menor de idade, ela disse que o pai nem olhava para a cara dela. Mas depois, quando descobriu que a criança, não sei como você falou, que a menina é uma belezura, tem quem se apaixone, pela criança que a gente teve contato. E ela falou assim que o pai liga todo dia perguntando, né, que no caso é o avô, perguntando pela neta. Então isso aproximou demais. E essa moça, ela não mora com os pais, ela teve o casamento? Isso, teve o casamento, né, mas o pai sempre tem essa preocupação de ligar para saber da neta. Então isso chamou bastante atenção nossa, né, nesse sentido. E teve outro caso que foi justamente na hora do parto, né, que a criança não recebeu oxigênio suficiente e ficou com microcefalia. Então, a gente conseguiu ver a diferença que seria de uma criança com microcefalia, voltado para essa questão da falta de oxigênio, por exemplo, e a do Zika vírus. Aí deu para perceber o quanto é diferente, o quanto essa microcefalia causada pelo vírus é agressiva. Ela é mais agressiva? É muito agressiva. É muito visível, como a gente observou, pelo menos os casos que a gente observou no Mensana. E essa criança, em alguns casos, ela é impedida de andar ou não? Como que ele... Vai depender sempre do comprometimento cerebral, de como a microcefalia foi causada. Porque se foi causada pelo Zika, provavelmente as consequências vão ser mais agressivas do que uma microcefalia que foi causada por uma questão genética. Então, quando é pelo Zika, tem essa possibilidade maior da criança ela vir a se desenvolver com dificuldades para andar, para deglutir. E vocês conseguem agora, depois desse estudo, eu, por exemplo, se eu ver, eu acho que eu não vou conseguir identificar. A gente fica vendo quando tem os eventos aí na televisão, qual foi o último que teve? Acho que foi do SBT, que aparece bastante crianças. O Teleton. O Teleton. Vocês vendo assim, vocês conseguem identificar, olha, isso ali sim, ou não é visível assim? Olivar, foi bem interessante, porque os casos que a gente viu, os meninos ficaram assim, perplexos. Gente, professor, ele não tem não, é uma criança normal. Justamente porque você não consegue dizer assim, olhar, não é? E dizer assim, não, tem, você fala. Tá. Claro que tem os casos bem mais agressivos, né? Bem mais comprometidos e é perceptível. Mas foi interessante porque quando eu fui levar os meninos para o Mensana, uma das atividades foi que eles pesquisassem imagens de crianças com microcefalia. Certo. Eu disse, olha, minha gente, vamos se colocar no lugar do pai e da mãe dessa criança. Imagina, você está com sua criança e uma pessoa vai ver e vai se assustar com a fisionomia do seu filho. Vocês vão gostar. Então, a gente primeiro para esse lado. Assim, vamos pesquisar imagens, vídeos, para a gente se habituar. Porque a minha expectativa também era que a gente visse os casos como a gente vê na internet, na televisão. Mas a gente não conseguia, assim, a olho nu, dizer assim, não, essa criança tem microcefalia. Então, era muito difícil. Porque eu tive uma experiência, inclusive eu acabei perguntando, uma criança
da APAE, e eu imaginei que ela tivesse, porque a gente fala tanto da cabeça pequena, né, a cabeça menor, e me chamou bastante a atenção esse menino, e aí eu acho que o problema dele é a microcefalia, e ficava sempre na minha cabeça, sempre estava com a microcefalia. Inclusive, quando eu pensei nesse debate, eu ia trazê-lo aqui para a gente conversar com ele, porque ele é muito esperto, ele toca, ele é muito esperto. E aí eu perguntei na APAE, e aí, para minha surpresa, não, ele não tem microcefalia, muito embora a cabeça dele é bem desproporcional ao tamanho Pode ser uma questão genética, né? Vale citar que a gente também teve contato aqui com o Espaço Casulo, né, que é uma equipe de profissionais que vão, né, de psicopedagogos, de clínicos, que eles estão nesse processo também de aprendizagem. Então, nós tivemos recentemente com um grupo de profissionais do Espaço Casulo tratando sobre essas questões de microcefalia. Porque Garanhuns hoje está equipado para atender. Nós temos uma equipe bem preparada, né, que estão estudando, estão buscando conhecimento. Esse ano teve um congresso em Recife, infelizmente eu não pude ir, mas o pessoal do Espaço Casulo foram para esse congresso, né, a nível nacional, para justamente tratar sobre a temática de microcefalia dessas crianças que vão começar a surgir na escola, né, que vão estar diagnosticadas ou não. Outra coisa que chamou a atenção durante o projeto foi que o perímetro da cabeça, de acordo com a OMS, foi diminuída. Aliás, aumentaram o tamanho do perímetro, porque eu acho que estava tão alarmante os casos de microcefalia, dizendo, não, vamos aumentar um pouquinho aí esse centímetro, para ver se não vai ser tão assustador. Não é? Só que aí, será que não vai essas crianças que não estão aí, digamos que diagnosticadas com microcefalia, de repente diz, não tem, mas ela poderia ter, né? Poderia ter, de acordo com, né, a antiga medição dessa cabeça, e vão estar em sala de aula. E aí, como é que nós vamos tratar? O que é que nós vamos fazer? Qual vai ser o laudo dessa criança? Vocês acreditam que esse avanço aí não está tão, né, não é tão confiável? Na nossa perspectiva, não. Então, o que me inquietou preciso uma também coisa foi mais justamente minuciosa, isso. né? Então, vamos estudar, vamos ver realmente o que é essa questão de microcefalia. Então, vamos ver como é que vai ser encarado em sala de aula. Porque nós, professores, não estamos preparados. Certo. Então, é um processo que a gente está caminhando, está engateando ainda, para ter sucesso em sala de aula. E aquele medo, aquele susto das mulheres ficarem grávidas, aqui, principalmente em Pernambuco, passou? Elas estão mais conscientes do problema, dos cuidados? Como que elas estão recebendo? Porque, como a gente falou lá no começo, tinha gente que tinha medo de vir aqui para Pernambuco, que achava que entrar em Pernambuco já ia ter a microcefalia. Como que elas estão hoje? Ainda existe esse medo ou parece que não houve esse esquecimento? Eu acho que houve um esquecimento, né? E também há a questão da informação. Acho que depois que descobrir os casos, descobrir algumas causas e como prevenir, né? Então eu acho que durante o processo da pré-natal, né, eles estão aí, não é, trazendo informações para que elas venham se prevenir também bastante. Não há motivo de ninguém ficar lá trancado, escondido, os 9 meses, sem sair de casa, toda coberta, não. Sempre há uma preocupação, né? E eu acredito que depois do surto de microcefalia pelo Zika vírus, as gestantes elas estão mais conscientes, fazer um acompanhamento pré-natal, passar repelente durante a gestação, os cuidados que elas devem tomar para evitar sempre o acontecimento da criança vir a nascer com microcefalia. Porque assim, quando a gente fala da questão do mosquito, não é um problema só nosso, né? Porque ela pode estar na casa dela toda cuidada, né? Sem nenhum foco, se vestir adequadamente, usar o repelente. Mas e se o vizinho não contribui, não colabora? Isso exatamente, é uma questão que todo mundo deve fazer sua parte para contribuir não só para a vida dessas crianças com microcefalia, mas também para todo mundo, porque não existe só a microcefalia, tem a dengue, tem a chikungunya. Então, cada um ali fazendo sua parte para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Arthur, quer falar alguma coisa sobre... Ano passado, nós tivemos a Expo 15, no Colégio 15, e teve um grupo do primeiro ano que fizeram um trabalho voltado para todos contra o Aedes aegypti.
E eles trouxeram o caso assim, alarmante, porque a professora Clébia Sampaio e o professor Paulo Henrique, eles entraram em contato com a prefeitura e fizeram ali uma parceria muito forte, e os alunos puderam visitar as comunidades aqui da cidade. É possível a gente identificar o mosquito, porque eu não sei. Se eu ver o mosquito aqui, eu não vou saber se ele é. É possível isso? Vocês conseguem olhar e descobrir que aquele é o mosquito, esse aí, professor? Não, é possível sim, de acordo com as características, né? Principalmente Tá. porque ele vai estar todo cheio de listas brancas. Primeiro que eu não é chegaria perto, perceptível. mas, assim, como eu não conheço e eu já sei que eu não vou chegar perto, então eu acho que eu nunca vou descobrir quem ele é. Mas é importante a gente saber, É a importante. gente olhar essas características que você Sim, disse. eu acho que é importante justamente pelo fato de que ele é muito resistente, não é? E vale ressaltar, né, que só é a fêmea que passa, Tá. não é o macho. Então eu acho que todo cuidado, né? E Todo cuidado. qual a distância que eu posso ficar dele? Porque imagina, o que eu estou querendo dizer é, se eu estou ver o mosquito, eu não quero ver, porque vai que ele vem para cima de mim. Vocês não têm esse medo? Vocês lidam com isso normalmente? Bom, tem que acabar com ele, né? Eu acho que principalmente o foco. Mas você viu aquele mosquito. Vamos imaginar que existe um mosquito agora aqui dentro do estúdio. Possivelmente eu iria sair para que algum de vocês matasse o tal do mosquito. Vocês iriam olhar para tentar identificar esse mosquito ou sairiam correndo também? Eu acho que depois que a gente matasse aqui, eu verificar se é. E ou vocês não. iam matar então? Tem que fazer isso primeiro. Mata, aí vamos olhar qual a característica. É isso, Larissa? Eu faria isso. Qual seria isso? Você mataria? Com certeza. É? E você, Arthur, qual é a sua Eu reação? mataria também, depois verificaria de qual espécie seria o mosquito. Mas não esmaga ele, não, na hora que mata? Não, não exatamente. Você ainda consegue examinar as características dele. Ele só vai estar morto. Gente, olha, tá vendo como eu não conheço nada do mosquito, viu? É isso que vocês falaram no começo. A gente tem a informação superficial, a gente acha que basta e a gente não quer se aprofundar, não é? O brasileiro, de um modo geral, nós temos essa deficiência em nos aprofundar nessa questão, porque a gente espera que alguém o faça e que traga essa informação. Então existe, ok, estou tranquilo. O Aurimar, outra coisa muito importante é que, assim, durante a pesquisa a gente viu que a mídia só vai mostrar casos de sucesso. Vai mostrar, por exemplo, uma criança que tem microcefalia, digamos, pelo Zika vírus, mas que não é tão agressiva e está tendo um desenvolvimento rápido. Uhum. A gente viu agora recentemente que está sendo desenvolvida na Paraíba uma nova forma de tratamento e reabilitação, e que a criança de uma terapeuta já estava caminhando, né? Então, isso é um caso, digamos assim, isolado. Aí todo mundo já fala, olha, a microcefalia tem como fazer. desenvolve, Mas a está todo gente mundo viu- bem, todo mundo feliz. A gente viu crianças que elas são deficientes auditivas, deficiente visual por conta do vírus, né, e consequentemente já foi uma sequela dessa microcefalia. Né? Então, tem casos que a mãe pensa assim, a gente perguntava, por exemplo, qual é o seu maior desejo? Sim. Só que minha criança ande. Né? Porque dói muito, elas falavam, de ver a criança do vizinho começar a caminhar Sim. e a dela não. Porque geralmente essas crianças, durante o processo, elas usam aquela bota. Então elas têm que estar ali 24 horas com aquela bota justamente para estimular. Para estimular, exatamente. Porque dá paralisia nas pernas, é isso? Isso. E ela tem uma articulação totalmente diferente. Você vê que é muito forçada, a mão fechada. Então, esse processo de reabilitação, que é muito importante, né, que essa criança venha ter, é justamente aí para proporcionar o potencial que essa criança tem. Né, de E abrir a mão. questão da fala, dos sons, é mais fácil para ela desenvolver? É uma coisa interessante que a gente viu lá justamente no processo da terapia ocupacional, é que eles usavam, por exemplo, uma garrafa PET pequena, com fita, e dentro colocou feijão, por exemplo, para balançar e estimular, digamos, a audição da criança. Então, coisas simples as mães podem fazer. Lá no Missana, essas mães recebem oficina de como tratar dessa forma. Uma coisa que foi bem interessante que a gente viu foi uma calça jeans, cheia de espuma. E todo mundo ficou curioso para saber o que era aquela calça cheia de espuma que estava dentro da sala. E ela mostrou para a gente, colocou a criança, esse olhar que é para ajudar na postura da criança.
Aí colocou a criança de um jeito onde estava estimulando a postura da criança. Então, coisas simples do dia a dia que essas mães vão aprendendo é que não limite-se a reabilitação só, né, digamos que no centro, mas também que em casa seja feito todo dia esse estímulo. Eu fiz uma pergunta lá atrás, a questão do apoio, né, dessa família, e a gente acabou falando do apoio familiar, mas assim, da união, do governo. Essa mãe, se ela trabalha, ela deixou de trabalhar, como que ela vai sobreviver? Existe algum apoio, algum amparo financeiro para essa família? Sim, quando a criança é diagnosticada, né, a mãe recebe um apoio do governo. Um auxílio. Isso, um auxílio. E também, pelo menos nos casos que a gente viu das mães que precisavam, por exemplo, sair de Buíque a Arco Verde para o processo de reabilitação, que é 2 vezes por semana, tinha um carro da prefeitura, né, para levar essa criança para os carros. Ela vai trazer. Só que... Saia de Arco Verde para Buíque? Não, no caso, digamos, a prefeitura de Buíque disponibiliza um carro para levar a criança para Arco Verde. Porque Arco Verde está mais equipada. Não, Arco Verde eu acho que para a gente, né, foi um exemplo muito grande. Mais do que Garanhuns? Sim, porque já vem há bastante tempo, né, nessa, digamos, com esses estudos e com esses profissionais. E que foi interessante a gente foi justamente nesses casos que se não, mas houve uma briga da prefeitura até que a prefeitura reconhecesse mesmo, até que o governo do estado de Pernambuco disse assim, não, temos que ajudar, temos que auxiliar, né? Então é uma briga de todos, então vamos abraçar a causa. Vamos abraçar a causa, e essa mãe e essa criança precisam de auxílio, precisam de apoio e temos que ir juntos. Bom, nosso tempo voa, viu? São já 11 horas e 56 minutos. Eu gostaria muito de agradecer, eu quero deixar aqui, professor, os microfones da Rádio Jornal abertos para que o senhor faça aí as suas considerações, os avisos, né, as recomendações para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, como que a gente pode, além do que já vem fazendo, mas como é que a gente pode intensificar mais os nossos cuidados. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite da Rádio Jornal, agradecer muito ao próprio Colégio 15 que proporcionou para a gente, né, acreditou no meu trabalho e investiu nesse trabalho, e agradecer principalmente aos autores, que são meus alunos, né, porque foram eles que foram à rua, foram eles que pesquisaram, foram eles que estudaram, e são eles que estão passando a informação. Né? Então, a gente já tem alguns convites de um professor da Universidade Rural para irmos falar com os alunos, os estudantes do curso de Pedagogia. Já estou entrando em contato também com a UPE para a gente abraçar a causa junto. Porque eu acho que esses professores que estão em formação são que precisam agora, porque vão começar a encontrar um novo alunado. Possivelmente esses alunos vão estar ou não, como você fala, então a gente tem que estar preparado para isso. E promover justamente essa ideia de aceitar o outro como ele é. Então, a nossa ideia principal, né, eu acho que o projeto começou ali, digamos que caladinho, em sala de aula, e ganhou outras proporções. Vocês não esperavam, né, que chegasse a essa... Não esperávamos. Já estamos até pensando, né, digamos, no projeto fase 2, que vai ser para as escolas do município. E esse projeto, ele já vocês já pensaram em confeccionar esse material em formato aí de revista, livros, alguma coisa desse tipo? Nós já fizemos o panfleto, nós fizemos um panfleto informativo, e na Bienal nós saímos distribuindo. Depois fazemos a pergunta às pessoas, entregávamos o panfleto e convidava que eles viessem na nossa estande para saber mais um pouco sobre a microcefalia. E aí os meninos falavam? Isso, todos são eles. Por isso que eu disse assim, não vou falar nada, é com vocês, porque vocês têm mais conhecimento do que eu. Sou a ponte entre esse conhecimento e eles. Larissa, muito obrigado, parabéns. Seus pais devem ter orgulho muito de você, e essa causa que vocês abraçaram é digna mesmo. Parabéns, muito obrigado por estar aqui com a gente, contribuindo para a gente fazer o programa Debate da Rádio Jornal. Obrigada a vocês por terem proporcionado esse momento para a gente fazer um dos principais objetivos do nosso projeto, que é expandir o nosso conhecimento para as outras pessoas. Legal, muito bom. Arthur foi a pessoa que eu ouvi no programa do meu amigo Marcelo Jorge. Imediatamente eu liguei para o Marcelo, fiquei impressionado com as suas palavras, com o seu conteúdo, né? E conhecer você pessoalmente não mudou absolutamente nada o conceito que eu tinha. Parabéns.
Muito obrigado por estar hoje aqui com a gente. Muito obrigado a toda a Rádio Jornal pelo convite, por estar proporcionando esta experiência em minha vida. Muito obrigado. Bom, e assim a gente encerra o programa Debate de hoje aqui da Rádio Jornal de Garanhuns, agradecendo a equipe aqui do Colégio 15 de Novembro. Quero agradecer ao Cal Peixoto, que esteve com a gente até agora. A apresentação foi de Aurimar Ferreira, a coordenação local de Maria Paula. O debate volta na sexta-feira com o Eduardo Peixoto e no sábado eu estarei de volta a partir das 11 horas. Na sequência, a gente tem a edição do meio-dia, 11h59 agora.